Brasil. Bom, mas vamos em frente com o programa, enquanto não temos novidades vindas de Brasília, porque estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o Coronel Frota, que já é o nosso amigo aqui, já esteve aqui outras vezes na Rádio ABC, e a gente agradece demais pela disponibilidade dele em participar do programa, porque para começar o bate-papo com o Coronel, a gente acompanhou e recebeu também essa informação que a vereadora de Porto Alegre, comandante Nádia, do PMDB, que é tenente-coronel da Brigada, ela protocolou um projeto, digamos, polêmico na Câmara de Vereadores da capital. O projeto de lei que oficializa o bico que hoje os brigadianos, policiais civis e guardas municipais fazem depois do expediente. Esse é um dos assuntos que a gente vai começar a falar com o Coronel Frota. O que lhe parece, como é que o senhor recebe essa proposta de um projeto na Câmara de Vereadores quanto à oficialização do bico dos policiais militares? Boa tarde, seja bem-vindo, Coronel. Boa tarde, PC, boa tarde à tua audiência do Estamos Aí. Eu realmente já me sinto em casa aqui, quero te agradecer os convites. Que bom. E a gente vem, em razão dessa amizade, em razão, enfim, de que é importante ter vez e voz aí para emitir as nossas opiniões, mas também por reconhecer aqui o alcance da Rádio ABC em todo o Vale dos Sinos. Hoje em dia não tem limites, né? As plataformas estão aí. Pela internet a gente recebe mensagens de Pernambuco, do Pará, é verdade. Pela internet hoje vai para qualquer canto do país. E eu não posso deixar de iniciar minha fala cumprimentando os oficiais da Brigada que te prestigiam e que respeitam o teu trabalho também e reconhecem a importância do teu programa no que diz respeito com segurança pública. Por isso eu quero te cumprimentar também e reconhecer isso. Na verdade, a provocação que tu me faz, sadia, em relação ao projeto da vereadora Nádia, eu vou te dizer assim, PC, eu não conheço o projeto, não li todo ele, mas o projeto em si me remete a algumas reflexões. Primeiro, em relação à qualidade da vereadora Nádia, que realmente é um destaque na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no Legislativo gaúcho, por assim dizer, até pela relevância de Porto Alegre, no cenário das demais dos demais poderes legislativos, quer municipais, quer seja o legislativo estadual. E nós que estamos tão carentes aí dessa representação política, né, que, como tu mesmo anuncia antes da minha fala aí, estamos a qualquer momento na expectativa de novos fatos em Brasília e que esses novos fatos possam, inclusive, ser determinantes de uma atitude que se pode afirmar hoje, grande parte do povo brasileiro aguarda, que é a renúncia do presidente. Claro que isso tem implicações, tem consequências, tem a questão de eleição indireta a partir do Congresso Nacional ou convocação de eleições diretas. Tudo isso precisa ser verificado, mas não há também a menor dúvida de que o povo brasileiro aguarda por um governo que seja capaz de alavancar o desenvolvimento, sinalizar pela ética, pela moral, pela boa gestão pública. E não é isso que se verifica já de algum tempo no cenário político nacional. Então, tecendo essas considerações iniciais pela qualidade da Nádia, por ser uma brigadiana na Câmara de Vereadores, outro dia eu dizia, a Nádia é de família brigadiana também. Tem não só o pai, não só o marido, não só ela própria, mas tem um tio que foi comandante-geral da Brigada, o Coronel Maciel, que é reconhecidamente um dos comandantes que passaram pela Brigada Militar nesses tempos recentes, de melhor memória, digamos assim, pelas posturas, pela firmeza com que se conduziu no comando da nossa instituição, e também porque naquela ocasião o governador não viu sequer a necessidade de uma Secretaria de Segurança Pública. Tratava direto os assuntos, o governador Colares, com o chefe de polícia e com o comandante-geral da Brigada. Então a vereadora Nádia, ela tem esse estofo, ela tem essa fundamentação, essa base, não só dentro da Brigada Militar, mas de mais de 7 mil eleitores, né, que de alguma forma apostaram nela neste momento tão importante aí que as pessoas clamam tanto por segurança. Por não conhecer especificamente o projeto, eu gostaria de te dizer assim, algumas coisas que nos remetem imediatamente a ele, que é a condição e a palavra bico por si só. O bico, ou seja, a atividade extra de militares estaduais, extra Corpo de Bombeiros, extra Brigada Militar, o bico ele é ilegal.
ele não faz parte do nosso regime jurídico, ele se contrapõe, inclusive, ao que determina a Constituição no que diz respeito à nossa dedicação exclusiva. A legislação infraconstitucional também regula isto. Eu acho que foi mal batizado o projeto da vereadora, na medida em que regulamentar aquilo que seria uma ilegalidade não me parece ter sido o escopo ou objetivo da vereadora. Eu prefiro fazer uma leitura muito mais política do movimento que ela propõe, do movimento que ela faz, que ela, sensível ao clamor das pessoas, do povo de Porto Alegre por segurança pública, querendo ver mais policiais militares à disposição das pessoas, seja nos bairros, seja na rua realmente, seja no atendimento do 190, no monitoramento de câmeras de vídeo, ela propõe que a prefeitura faça então uma complementação das horas extras. Eu te diria que sequer horas extras está a rigor prevista naquilo que possa ser pago aos policiais militares, aos militares estaduais, sejam eles bombeiros ou brigadianos, na medida em que não tem cabimento a questão do adicional noturno, periculosidade, hora extra, são tudo situações que são estranhas ao nosso regime jurídico e que o que não é estranho é que nós devemos realmente ter uma remuneração compatível com as missões, com as atribuições que nos são impostas. Os militares estaduais, eles possuem, eu já tive ocasião de falar aqui, uma gama de restrições, inclusive à nossa cidadania, uma gama de exigências, inclusive aí, não só da dedicação exclusiva que falava, mas sacrifício familiar, retidão de conduta, aptidão física, os conhecimentos jurídicos, enfim, toda essa dedicação, toda essa capacidade intelectual que nos faz atuar tanto na prevenção quanto no restabelecimento e aperfeiçoamento da situação da ordem pública e da paz social, que nós devemos e deveríamos receber um vencimento adequado. Pagamento em dia, sem esse parcelamento que se verifica, sem esse fracionamento de 13º e sem essa necessidade de completar a remuneração a partir de horas extras. Essa necessidade que se dá no plano individual de cada um dos policiais militares e bombeiros militares, mas se dá também no plano coletivo, na medida em que a sociedade do Rio Grande quer e sabe e verifica que a retração da segurança pública coincide com o aumento da criminalidade, ou o contrário, o aumento da disponibilidade de efetivos, de policiais e de bombeiros, converge também com a diminuição desses indicadores mais graves. Basicamente eu vejo assim, quer dizer, eu precisaria conhecer melhor para ver se não está sendo mal batizado o projeto. Tenho de plano a convicção de que ele objetiva este incremento, mas acredito de alguma forma que nós devêssemos estar aí buscando a inclusão de efetivos, não esse reduzido número que é anunciado com muita comemoração por parte do governo de 1.500 novos policiais, depois de estarmos aí no 3º ano do governo do Estado, onde em 2015 saem 2.000 policiais militares para a reserva remunerada, 2016 um número equivalente. Nós estamos na metade praticamente de 2017 e são anunciados 1.500, sendo que somente nesse início de ano um número aproximado de policiais militares e bombeiros já foram para a reserva. Então, aproximado a este que está sendo anunciado como inclusão. Na verdade, assim, PC, acho que a minha obrigação é repetir o que nós temos dito. Não se faz orçamento, não se faz segurança pública sem um orçamento. Segurança pública não é custo, é investimento e precisa ser priorizado. Coronel, até falando nesse assunto, foi bom o senhor tocar nesse assunto do Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Além da cor da farda, que agora a gente nota que é diferente do azul para o verde musgo, o que mudou na prática efetivamente na atuação dos bombeiros e da Brigada Militar, principalmente em relação aos bombeiros, que o senhor é ligado muito fortemente aos oficiais da Brigada Militar e pode explicar para os ouvintes o que mudou efetivamente com essa mudança? Olha, ainda não mudou como deveria ter mudado. Há ainda duas legislações que se encontram na Assembleia Legislativa, agora indo para plenário, já passaram na Comissão de Constituição e Justiça e devem estar sendo votadas até com a solicitação de prioridade por parte do governo. Prioridade esta que é tardia,
porque isso tudo já deveria estar regulamentado até o dia 2 de julho de 2016. Portanto, nós temos no mínimo um ano de atraso em relação a isso. O que deverá mudar, não só em relação à cor da farda, é a gestão mesmo do Corpo de Bombeiros ser feita por oficiais bombeiros. É esta prestação de serviço à comunidade do ponto de vista da prevenção contra incêndio, do combate ao fogo, do desencarceramento de pessoas, ou seja, do socorro às pessoas vítimas de acidentes em ferragens, do atendimento lá do socorro e do salvamento de pessoas no mar. Esta gama de atribuições que o Corpo de Bombeiros tem e que toda ela diz com a vida, toda ela diz com a incolumidade das pessoas e que será administrada, será gerida por parte de oficiais bombeiros. Hoje nós verificamos com muita tristeza a que ponto os bombeiros chegaram enquanto inseridos na Corporação Brigada Militar. Nós temos aí 12 frações de bombeiros que fecham diariamente no estado do Rio Grande do Sul por falta de potencial humano, especialmente. Então isto deverá ser priorizado, deverá ser melhorado por parte desta alta gestão do Corpo de Bombeiros, composta por oficiais militares estaduais, também nossos associados. Então, a expectativa de que possa haver uma qualificação do serviço e que possa haver uma melhoria na prestação de serviço de bombeiro é muito grande e é por isso o nosso incômodo, a nossa ânsia para que o governo do Estado faça essa regulamentação final que ainda resta. Bom, por fim, comandante, coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o senhor também tem um convite a fazer, né? Pois é, eu gostaria de convidar todos os oficiais que estão nos ouvindo, os nossos associados, para comemorar junto conosco no dia 25 agora, semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas, lá no prédio da Federação Gaúcha de Futebol. Estaremos reunidos os oficiais, algumas autoridades, alguns convidados, para comemorar os 27 anos da criação da Associação de Oficiais, que é uma entidade que não visa apenas as prerrogativas, os direitos da categoria, mas visa especialmente essa constituição da cidadania realmente, o Estado social e democrático de direito, que é por isso que nós oficiais da Brigada lutamos no dia a dia. Então, a associação comemora 27 anos, e a carreira jurídica, ou seja, a mudança do pré-requisito de ingresso. A partir de 1997, todos os oficiais da Brigada são recrutados, são buscados a partir de bacharéis em Direito, bacharéis esses sujeitos a provas de títulos, a prova não só de conhecimento, de título, e que fazem com que hoje nós possamos afirmar que os oficiais da Brigada são os promotores da cidadania, são os defensores dos direitos fundamentais, procurador do bem comum, mediador da paz social e da ordem pública. Ou seja, nós compomos uma carreira jurídica de Estado que decidimos a tutela de todos os interesses dos cidadãos em tempo real e que contribuímos sobremaneira para que o Estado, a ordem, a paz social, ela permaneça, ela perdure e ela se faça presente. E é por isso que, diante de toda essa retração da segurança pública, diante de toda esta lacuna deixada, em especial no potencial humano, nós ainda vemos uma brigada trabalhando de maneira efetiva, trazendo essa segurança às pessoas do Rio Grande. Bom, eu não posso deixar de aproveitar a presença do Coronel Frota também, para a gente esclarecer também em relação ao que já foi falado há poucos instantes. Quanto ao pagamento dos salários, aos servidores qualquer que seja do magistério ou da Brigada Militar. A situação, ela vem melhorando no quesito de pagamento, cada vez menos parcelado ou ainda continua na mesma toada, comandante? Na verdade, há uma indignação da Associação dos Oficiais externada em cada oportunidade que nós temos, porque basta verificar os números do Estado para que a gente possa entender. O senhor e a senhora que estão em casa, que são contribuintes que pagam os tributos e que clamam por segurança pública, precisam saber o seguinte: de janeiro deste ano, de 2017, até abril, ou seja, 4 meses apenas, o Estado do Rio Grande do Sul arrecadou mais de 20 bilhões de reais, 20 bilhões e 700 milhões. Isso dá numa média 5 bilhões mês. E os nossos vencimentos continuam parcelados.
o Estado que, digamos assim, avançou sobre os depósitos judiciais, o Estado que aumentou o ICMS, o Estado que aumentou a contribuição social, que teve a suspensão do pagamento da dívida com a União e que arrecadou tudo o que arrecada. É claro que são meses atípicos porque o Estado antecipou a arrecadação do IPVA. Mas seja como for, este Estado ainda não entendeu, não ouviu o clamor do senhor e da senhora que pagam os tributos, eu repito, por pagar a sua segurança pública em dia. Por fazer inclusão de efetivo, por realmente priorizar o ir e vir das pessoas com segurança. É lamentável, cada vez que a gente fala aqui, comandante, né, a gente espera que mude de assunto, que agora está normal, que está tudo regularizado, mas infelizmente eu acho que a gente vai avançar em 2017 com essa preocupação dos servidores públicos estaduais nessa situação. Sabe, eu pensei que a Associação de Oficiais, assim, eu acho até pelos 27 anos da sua história, e vem, não por força ou pela capacidade do presidente, mas por seus diretores, por seus conselhos, os núcleos, os nossos sócios, exigem que nós estejamos cada vez mais inseridos em assuntos que não seria da naturalidade, assim, pertinentes aos oficiais da Brigada. Sim. Então nós estamos aí imersos numa situação de busca de transparência, por exemplo, na renúncia fiscal, nos incentivos fiscais. Nós estamos imersos em várias circunstâncias que determinam os números da Fazenda, em razão de toda essa retração, em razão de todo esse comportamento onde o Estado, por um lado, apresenta, agora mesmo, está propondo a troca de patrimônio, a desafetação de patrimônios públicos, e aí envolve o patrimônio da Brigada, digamos assim, pela iniciativa privada, pelo aproveitamento por parte da iniciativa privada destes próprios da Brigada Militar, e isto retornando em muitas circunstâncias na forma de presídios e outras questões. Então vai lá a Associação da Brigada Militar e sensibiliza o secretário de Segurança, que nos dá uma posição firme por parte do governo do Estado, que os próprios da Brigada Militar serão geridos pelo comandante-geral da Brigada. Ele é que vai dizer, olha, os próprios lá que sofrerão a desafetação, eles serão aproveitados na construção de novos quartéis, na melhoria do ensino da Brigada, na administração da própria Brigada Militar, que é também o que determina a população do Rio Grande, junto, evidentemente, com essa preocupação de presídios e tudo mais. Então, estou te dizendo isso para sinalizar aos senhores que a Associação de Oficiais, ela não se preocupa apenas com as prerrogativas e os direitos, mas se preocupa com tudo aquilo que diz respeito ao cidadão do Rio Grande. E nessa batida nos faz buscar informações na Secretaria da Fazenda, na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, na Assembleia Legislativa, na parte lá da Comissão de Finanças. Enfim, hoje a Associação de Oficiais, ela busca todos os espaços para bem representar os oficiais da Brigada Militar, a alta gestão das instituições Corpo de Bombeiros e Brigada, mas especialmente para fazer com que os anseios do povo do Rio Grande por segurança pública possam ser atendidos. Então tá, Coronel Frota, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, obrigado demais pela sua presença, e o senhor sabe que a gente está sempre à disposição para levar as informações da associação e que dizem respeito ao interesse público. Muito obrigado de novo, um bom final de semana. Igualmente, PC, a ti e aos teus ouvintes. Agradeci. Muito obrigado. Coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e sempre temos assuntos quando se relaciona a esta instituição que é a Brigada Militar, que é a única no Brasil, né? Os outros são chamados de Polícia Militar. E a Brigada tem, assim como neste caso dos 20 anos da carreira jurídica, onde nós estabelecemos lá o bacharel em Direito é aquele que vai tutelar em tempo real, é o capitão da Brigada, enfim, são os oficiais que vão definir a gestão, pois isso também, com este pioneirismo que a Brigada Militar apresenta, as demais outras 10 entes federados, né, outros 10 estados da federação, já buscaram, já conquistaram, e outros tantos aí dentre os 27 estão buscando.